Olá, seja bem-vindo ao Garmin Talks. Eu sou o Gabriel e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Tati Yokota. Seja muito bem-vinda, arquiteta. Obrigada. Obrigada pelo convite. Olha, eu estou muito feliz com você aqui. Né? Eu acho que a gente tem muita sintonia com algumas pessoas e eu achei que a sintonia da gente bateu super. Legal. Então, a gente... É um prazer ter você aqui para a gente poder contar um pouquinho da tua história, no mundo da arquitetura, entre França, entre Itália, né? Entre Itália, Brasil, Japão, uma mistura de tudo, né? Então, vamos começar do início? Vamos. Vamos do início, então. Conta para quem está em casa. Quem que é a Tati? Bom, enfim, uma pessoa ainda em busca, né? De ser sempre melhor a cada dia. Olha, essa é uma definição maravilhosa, não é? Afinal de contas, a gente tem... Esse é um caminho que, para todo empresário, para todo executivo e para todo profissional, no caso, é necessário para o dia a dia. É verdade. Né? Se a gente precisa sempre acordar, levantar e falar, preciso melhorar em tudo que eu tô fazendo. É né? verdade. E me conta uma coisa, como que você entrou na arquitetura? Então, eu tenho uma história... muito breve, bom, brevemente vou tentar contar, né? Fica tranquilo. Mas é muito antiga. Temos tempo. É interessante porque eu fui descoberta por uma professora. Olha. Na escola, eu tinha 13 anos. Somente 13 anos. E, bom, ela analisou as minhas aptidões, enfim, eu ia muito bem em desenho geométrico. Legal. Matemática, exatas. E ela veio conversar comigo se eu tinha interesse, se eu tinha arquitetos ou engenheiros na minha família. E, enfim, e aí eu falei assim, não tinha esse contato, enfim. Inclusive, tinha uma vizinha minha que era arquiteta e, na verdade, ela foi a primeira pessoa em que eu pesquisei o que era arquitetura. Eu fui até o escritório dela, fui ver os trabalhos e tudo, como era o dia a dia, foi bem interessante. E eu fui direcionada para fazer técnica de edificações. Né? Olha, então, da escola, isso é uma coisa que é muito comum a gente ver, viu, quando a gente conversa com os profissionais, principalmente com os bons profissionais do mercado. A inspiração da coisa, ela vem lá da infância mesmo, né? De o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, e, obviamente, a gente vai tendo se desenvolvendo para conseguir uma coisa melhor no dia a dia. E aí você foi para edificações? Fui para edificações. É que foi interessante, foi um direcionamento de uma professora, né? Também? Inclusive, eu lembro que o nome dela era Débora. Que legal. Eu não lembro, na época a gente não usava muito nome e sobrenome, mas agradeço ela imensamente por ter me olhado e ter me direcionado, né? Porque foi muito importante. Eu tive essa conversa com os meus pais, e os meus pais... Vamos tentar e tudo, porque o colegial técnico, ele não é algo que é determinante, né? Sim. Você pode escolher, eu poderia ter feito medicina, outras coisas que também estavam no meu íntimo. Muito diferente, mas estavam ali. Porém, quando eu comecei, com 15 anos, enfim, eu sabia o que eu estava fazendo. E foi muito determinante. E dali eu nunca mais larguei. Aí eu fiz edificações, fiz né? edificações, fiz arquitetura, mas até o cursinho, a minha sala do cursinho era de arquitetura. Que legal! Que legal. Você fez cursinho aonde? No Ângulo. No Ângulo? No Ângulo. Um cursinho muito clássico, né? Aí depois eu fiz Mackenzie. Arquitetura você fez o Mackenzie? Sim, fiz o Mackenzie. Que legal! E aí, quando... eu tenho uma história engraçada, né? Eu sou de origem japonesa e italiana. Sim. E eu estava tentando um intercâmbio. Na verdade, era um intercâmbio para estágio, né? No Japão. E eu fiquei estudando muito japonês. Enfim, não deu certo essa bolsa de estudos. E aí eu falei assim, bom, se eu não vou para o Japão, vou para a Itália. Tudo bem. Mas o italiano acho que está um pouco mais próximo do português ali na hora de se comunicar, né? Sim, sim. É que eu acho que eu tinha acabado de me formar, eu acho que tinha tido uma crise econômica no Brasil e tudo, então eu não tinha muito a perder, né? Sim. Eu era recém-formada, não tinha muitos vínculos, né? E eu falei assim, não, acho que vale sim uma experiência no exterior. E essa
E esse meu ano, que eu ia passar um ano no exterior, de um ano viraram 10. Olha só, você ficou 10 anos na Itália? Fiquei 10 Que legal. anos. Você ficou aonde lá? Em Firenze, Florença. Firenze. Que legal. Olha, a Itália, acho que é um dos lugares que eu mais fui na minha vida, até porque tem muitos fornecedores que são de lá, né? Ah, verdade, então a gente verdade. vai lá para as feiras e tudo mais, a gente Sim. visita as fábricas também, né? E é uma coisa que tem um quê de domingo na Itália. Eu não sei se eu vou me explicar direito, mas assim, tem aquela coisa do aconchego da família em qualquer lugar que você vai. É maravilhoso. Você vai comer um espaguete num restaurante, você sente aquela coisa, aquela energia. Eu tenho pai, minha avó era descendente de italiano também, né? E sempre teve aquela coisa do almoço de domingo, né? E tudo mais. Isso é uma coisa que eu sempre me senti muito acolhido lá. Sim. Né? Fora que a gastronomia está fazendo um paralelo, né? Tanto a gastronomia japonesa quanto a gastronomia italiana, as duas são fantásticas, né? São. Colocando o churrasco ali no meio, eu diria que seriam as minhas 3, né? Ótimo. Não, assim, é muito interessante. A Itália, para mim, é um lugar assim que ela sempre me surpreende, né? Inclusive, todas as vezes que eu vou muito na Feira de Milão para ver as novidades, para estudar. Para estudar e para passear. Mas é muito interessante porque a Itália sempre surpreende, porque, às vezes, nos menores lugares, sempre tem algo, e eu aprendi a palavra, o significado da palavra genuíno. Olha. Para mim, assim, a Itália, ela me trouxe realmente o significado para essa palavra. Que legal, que legal. É muito importante. Isso é muito interessante, né? Porque tem algumas fábricas nossas que ficam em cidades, óbvio, não ficam nas grandes cidades, até porque são as cidades mais fabris e tudo mais, né? E, no geral, você tem aquela cidade menor do interior, a convivência local, né? O restaurante, a família que é dona do restaurante trabalha, mora próximo e tudo mais. Essa energia deles é muito gostosa. Sim. Né? Isso é uma coisa que eu também... Enfim, é difícil de não se apaixonar pela Itália, né, para começar. É minha segunda casa. É minha segunda casa e é apaixonante. No setor que a gente trabalha, eles trabalham com excelência. Então, assim, acabamentos, tecnologia, o artesanato, na verdade, né, ele ainda é muito bem feito e ainda é passado de pai para filho. Sim, né? sim. Então, isso é bem interessante. Assim. Não, e você falou uma coisa que é muito curiosa, né? Porque eu sou um grande fã da nossa arquitetura. Né? Eu acho que o Brasil moderna. o Brasil tem um toque de arquitetura próprio também, né? Tanto nas regiões, falando em São Paulo mesmo, né? Sim. Se a gente pegar os próprios bairros de São Paulo, você vai ver uma mudança de arquitetura em vários lugares diferentes, tudo mais, uma coisa bem talvez o jeitinho brasileiro tocando na arquitetura também, né? Evoluindo a coisa, dando um toque de originalidade, por exemplo, de genuinidade. Quando você fala você pega o bairro de Higienópolis, ali próximo do Pacaembu, o próprio estádio do Pacaembu, né? Você vai ver o estádio do Morumbi, é uma outra coisa completamente diferente. Os bairros no geral, né? A Vila Madalena com aquela estética diferente também. Mas quando você vai para a Itália, você realmente vê talvez a essência da coisa. Né? Eu vou para lá, geralmente, quer dizer, deveria ir a cada 2 anos, às vezes eu pulo, né? Porque às vezes tem algum problema, a gente não consegue ir. Mas a cada 2 anos a gente tem a Eurocutina lá, né? Que é a feira de eletrodomésticos. É próximo ano, né? Esse ano não foi, ano que vem é. Ano que vem estarei lá, com certeza. Mas o que você vê lá nos outros pavilhões é gigantesco lá, né? Gigantesco. Eu vou te falar que toda vez que eu vou lá, eu saio tomando Dorflex, porque são, acho que 15 pavilhões, né? Uma coisa assim. Eu tenho uma média de 18 quilômetros por dia. É surreal. De caminhada. Não, é surreal. E o pior, assim, às vezes você tem alguns pavilhões que tem até segundo andar em cima, né? Sim. Eu sempre vou visitar o de eletrodomésticos e acabo indo mais nos de cozinha e vira e mexe, pego para ir, mas eu saio de lá destruído. Né? Eu saio falando, olha, cansei, quero comer meu espaguete, tomar minha cervejinha e ficar numa boa, porque realmente é muito cansativo. Né? Um Aperol, lemon...
Tem uma outra bebida que é com limão. Ah, com limoncello? Limoncello. É com limoncello. Também é muito gostoso. E é legal também que a gente tem o Fora Salone também, né? Sim. Lá. E isso é uma outra aventura, né? Que é você... Outra aventura, o Fora Salone é bem interessante. Eu fui com um grupo de arquitetos esse ano, legal. agora em abril. E são muitas festas. Tem tanto sucesso, que tem muita fila hoje em dia também para ir para as instalações. Sim. As instalações são mais artísticas que arquitetônicas, enfim. Mas é muito interessante, porque é como funciona, né? A arte e tudo. Então, assim, porque eu também... agora você falou de arquitetura, né? Só voltando nesse assunto. O que tem lá? Eu tive... Para reconhecer meu diploma, na Itália, eu tive que fazer provas de estrutura, né? E também de restauro, né? Que é algo que a gente não tem. E aí, nós somos muito jovens, né? Nós temos 500 anos, né? Mais de 500 anos. Porém, lá a gente tem que estudar as técnicas até medievais de construção. Né? Então, isso que é muito interessante. Então, a evolução, a história é muito precedente a isso. E para chegar na arquitetura atual, né? Então é isso que não é só o respeito para aquilo que é histórico, não é só o restauro para aquilo que é muito importante, mas também é entender a técnica, né? A técnica de construção, porque com isso a gente aprende muita coisa, né? E a gente sabe o que pode fazer, o que não pode fazer, mas é muito interessante. Olha, isso eu nunca imaginei que a gente teria... Assim, a gente sabe que para muitos diplomas aqui, enquanto você muda de país, você tem que fazer às vezes até você tem que fazer curso, né, em algumas situações e tal. Mas eu nunca imaginei que hoje a gente teria que por exemplo, os profissionais teriam que estudar os métodos medievais de construção. Mas faz todo sentido, né? Você vai fazer uma reforma num castelo... Né? O castelo você tem que saber como ele foi feito, né? O que você pode quebrar, o que você não pode quebrar, o que você pode trocar. Exatamente. Né? Olha só. É bem interessante. Não, e isso é uma coisa importante para trazer até para cá, né? Porque, embora nós tenhamos só 500 anos, a gente já tem... Nós temos alguns prédios já históricos aqui, né? Mas eu soube que hoje virou uma matéria, né? Nas faculdades assim, de arquitetura. Fico muito feliz com isso. Tenho muito material. Ah, que legal. Tem muito material disso, porque... Exato, né? Inclusive, você estuda como eu disse, né? Desde a arquitetura medieval e toda a evolução, né? de construção, até química, né? Na prova caía química. Olha! Porque, assim, às vezes uma parede, você tem que entender o que aconteceu com aquela parede, né? O que aconteceu com o concreto, o que aconteceu com a areia, o que aconteceu com... Então, assim, é muito interessante. Difícil. A mudança química que o elemento teve... Exato. Olha só. Então, você aprende até a ter esse diagnóstico. Não, e faz todo sentido, né? Porque se a gente for pensar que que podem ter castelos de 2, 3 mil anos, né? E eles ainda estão de pé, bem feitos foram. Bem feitos né? foram. Mas, assim, se você precisar fazer uma manutenção, uma mudança neles, realmente é uma coisa muito, muito complexa, né? De você fazer. É bem interessante. Olha, a minha experiência... A gente foi recentemente aqui num evento de lançamento... foi 25 anos de uma das nossas marcas, que é a Técnico, até é a mesma fábrica que traz Bertazzoni e Lofra aqui para o Brasil. Sim. E eles fizeram aqui na Pinacoteca. E fazia anos que eu não entrava na Pinacoteca. Né? E você olhava, a gente falava... o nível arquitetônico que tinha já aqui é muito legal. Você entra na própria Estação da Luz mesmo. Sim. Né? É a Luz, né? Que é isso. A Estação da Luz mesmo ela é maravilhosa por dentro. Né? E esses prédios do centro, é muito importante que eles sejam montados. Eu fiz o meu TCC nesses locais. Como que foi? Olha, é muito interessante porque é que aqui é uma pena, né? As ações de revitalização no centro são antigas, né? Então, eu já sou formada já mais de 25 anos, né? Não, fica tranquilo, não parece. E é uma pena, porque nós já estávamos, na época de estudantes, muito ativos nessa questão de revitalização, né? Olha só. Então, assim, sempre foi objeto de estudo, porque são arquiteturas... A Estação da Luz ela foi trazida desmontada da Inglaterra, né? A Estação da Luz foi um presente da Inglaterra. Sim, ela veio desmontada e montaram aqui. Olha que legal. É tudo de lá.
Que Não legal. foi nada feito aqui. Não, e é uma edificação incrível, né? Sim, sim. Teve uma outra que eu gostei muito, mas eu tive a oportunidade de ver antes e depois. Né? Eu sempre gostei muito de música e tinha amigos que trabalhavam na área e tudo mais, então eu ia muito na Sala São Paulo ver as orquestras. Mas eu cheguei a visitar antes disso, Antes? quando ela era só Antes uma do estação de restauro. trem. Ah, tá, Né? tá, tá. Porque ela era, acho que era a estação de trem Júlio Júlio Prestes. Prestes, isso. E depois virou a Sala São Paulo, né? Então, assim, ali você teve uma mudança da água para o vinho muito grande, né? É, legal. Para você ter. Então, possível é, né? Inclusive essa sala ficou incrível. Na parte, tanto na parte de arquitetura quanto na parte de arquitetura do som, se eu não me engano mesmo, Sim, que sim. a acústica dela é incrível. Eles levaram muita tecnologia, né, para essa intervenção, e o restauro de todos os vitrais realmente está muito bonito mesmo. Verdade. Olha só. Eu faço turista em São Paulo, né? É mesmo? Olha, eu Adoro. precisava fazer mais isso, sabia? Adoro. Porque, assim, do mesmo jeito que, né, a gente acaba indo muito para a Europa, tudo, né? E a gente, né, passeia a pé e começa a conhecer os lugares. Eu faço isso em São Paulo. Olha só que legal. Porque tem muita história, tem muita coisa que tem muita coisa interessante também aqui na nossa cidade. Não, com certeza. Até o nosso amigo Álvaro Guilherme, quando ele veio aqui, Sim, ele falou que muito eu das conheço casas. Ele falou muito das casas modernistas, Fomos né? juntos. Olha só, isso eu ainda não fui, preciso ir. Eu fiquei de ir com ele, ainda preciso combinar com ele um dia de ir. Muito Mas interessante. é uma coisa que, para quem não é da área, não faz ideia do que tem nisso, né? Sim. Eu lembro que uma das coisas que eu gostava muito de ver era quando você ia no Ibirapuera, que você via acho que é o Teatro de Ibirapuera, que também tem ou é a Bienal, não lembro qual deles que tem, que acho que é do Niemeyer, né? Sim. Que tem toda a parte de concreto armado e tudo mais. Isso é uma coisa que você olhava e falava, gente, é um nível de arquitetura muito bom, né? Muito diferente para a gente ter no dia a dia, né? Sim, e sim. dá um motivo de orgulho para caramba, né? Não, claro. E o Oscar Niemeyer, inclusive, tiveram obras que foram inauguradas assim até após a sua Foi morte, após, enfim, lá na Itália, né? Ah, é? Sim, a última obra que eu fui visitar foi a Mondadori, né? Que também foi, ela está em Milão, lá na Itália, e assinada por ele, enfim. Olha só. É bem interessante. Então, assim, como os nossos arquitetos também, eles atuam, tem esse intercâmbio de atuação, Sem dúvida, enfim. sem dúvida. É bem interessante. Olha que legal. E aí, como é que você fez? Você se formou e foi formei, para a Itália? Fui para lá. Tá. Como é que foi trabalhar na Itália, vinda do Brasil? Né? Já falava bem italiano, não? Não. Eu aprendi lá. Eita. Eu fiz curso de História da Arte também. Porque, bom, eu estava no berço do Renascimento, né? É a chance que você tem, né? Na verdade, a gente tinha aula de italiano no museu. Que legal. Então, isso era muito interessante, porque, além de aprender a língua, a gente estava aprendendo sobre as obras e tudo. E foi muito interessante. Assim, como é que é trabalhar lá? O nível é altíssimo de exigência. As obras são limpíssimas, viu? Eu vou passar para os meus colaboradores. Esse podcast eu vou passar para eles. As obras são extremamente limpas. Elas são limpas todos os dias. Isso é né? importante, né? O grau a burocracia é maior lá também. Né? Existem, a gente acha que aqui nós somos controlados, porque acho que não viu lá. Exatamente. Qualquer alteração que nós fazemos nos apartamentos, inclusive, até lugares que a gente não faz um acréscimo de área, mas se você muda o tamanho dos ambientes, isso precisa ser cadastrado, né? Olha. Porque muda o valor do imóvel. Né? Porque você pode acrescentar ou reduzir, né, um dormitório ou outro. Então, na verdade, não é tão livre quanto aqui. Outras características interessantes. Uma coisa que eu aprendi muito, né? Principalmente quando eu fazia levantamento de obra. Que legal. As janelas não eram quadradas. Não eram retangulares. Isso então, é uma assim, coisa. você usa
toda a geometria que você aprendeu na escola pelo infinito, né? Então, assim, realmente os cálculos eram bem mais complicados. Mas é muito interessante porque você aprende tudo, né? Então, assim, num levantamento, os detalhes, uma ideia construtiva que, na verdade, teve na época, que sofreu alguma reforma ou outra. Então, é muito interessante. Então, assim, a atuação lá é muito interessante. Que legal! E essa é um ponto que você não quer não que olhar também, mas você tem razão. Eu lembro que uma vez eu não lembro se foi na Itália, mas foi na Europa com certeza. Eu quase infartei abrindo a janela, porque de um lado você abre normal e do outro lado ela cai para frente, né? Nossa, eu falei, eu derrubei a janela. Susto. Não, mas não tinha. Mas e, na verdade, essa isso é característica inteligente, porque, na verdade, isso é para uma economia energética, né? Porque o ar quente, aí ele sai por cima, né? Sem você abrir toda a janela. É uma proteção também no período de inverno e tudo, sim. né? Não, porque você pode abrir toda ela, né? Mas bom, fora acústica, fora todas essas coisas. E uma das coisas que foi muito importante para a minha formação lá também é exatamente assim, trabalhar no detalhe. O italiano, ele começa no detalhe, né? Não é nada improvisado, né? Então, assim, qual é o tamanho do parafuso que vai naquela esquadria, por exemplo, né? Então, assim, tudo isso é muito pensado. Se esse parafuso ele vai enferrujar ou não, se ele vai oxidar ou não, que tipo de material que a gente usa, que cor que a gente usa, será que ele vai aparecer? Será que ele não vai aparecer? Então, nada é improvisado, né? Isso eu vejo que é uma diferença e nada vai ao mercado, né? Eu trabalho com eletros, nada vai ao mercado se não foi muito bem testado. Isso é uma coisa que a gente vê muito nos produtos. O Brasil ele tem um nível de exigência razoável em alguns produtos, em outros, na minha opinião, até é exagerado. Mas a gente tem uma característica que é muito curiosa na questão da Itália, que é, por exemplo, na coifa. Né? A Itália ela certifica a eficiência da coifa. Né? Ou seja, o que ela vai te entregar de resultado. Né? Claro. E, até onde eu sei, é o único país que certifica a eficiência efetiva do produto é lá. Né? Os outros podem fazer um teste elétrico, ver se é seguro, se não é seguro, se não vai dar problema, se não vai pegar fogo, essas coisas, mas não estão verificando o quanto ela retira de cheiro e fumaça dos lugares. Então, isso é uma coisa que é muito, muito boa, porque as boas marcas aqui do Brasil, o que elas fazem? Elas usam a referência do teste italiano para testar os seus produtos. Então, embora não seja uma necessidade aqui, eles utilizam o mesmo parâmetro para fazer isso, para fazer os testes dos produtos, etc. Então, eu tive a oportunidade de ver na fábrica, por exemplo, uma fábrica nacional, que é a Tramontina, ela tem os equipamentos, que, até onde eu fiquei sabendo, é o mesmo equipamento que utilizam lá para fazer os testes. Interessante. Então, por mais que ela não vá, que aqui não vai ser testado, ela sabe falar, olha, no único lugar que testa isso, eu fiz o mesmo teste, a minha passou, então vai funcionar na casa do cliente. E isso é uma coisa que quando o produto já vem, né, com a chancela italiana, né, mesmo que tenha vindo de outro país, mas que seja o projeto italiano, a marca italiana, etc., você já tem uma qualidade garantida ali, né? Fora a forma que eles tratam realmente o design, né? De você ter o mesmo puxador, o mesmo botão, o mesmo LED, o mesmo tipo de inox, para você ter uma família de produtos bem harmônica na casa do cliente, né? Exato. Isso realmente é um desafio, né, tremendo para você conseguir fazer. E esse nível de qualidade deles, eu acho que é muita inspiração para a gente. Né? Muita inspiração. Querendo ou não, a gente tem você vai para muitos lugares do Brasil, você tem aquelas coisas que foram sendo construídas aos poucos, né, da forma que podiam. Se a gente vai fazer um projeto decente, um projeto completo, tem que ter um nível de exigência também muito grande. Sim. Você falou uma coisa que eu achei muito curioso, que é o desafio da obra. Né? Você falou na questão de manter a obra limpa todo dia. Esse é um desafio muito grande aqui no Brasil de ter. Como é que é essa relação de
tirar o projeto do papel e efetivamente acompanhar e entregar. Porque são dois momentos muito distintos do arquiteto, do designer, de acompanhar, né? Como é que é essa diferença aí? É muito interessante. Porque, assim, eu tenho alguns clientes que odeiam ir na obra e tem outros clientes que adoram ir na obra. Então, assim, tem esses dois perfis. Por quê? Na verdade, a gente já, mesmo vendo tudo um pouco rasgado, a obra toda rasgada, passando tubulações, infra e tudo, a gente já vê o produto pronto, né? A gente já está enxergando o produto pronto e tudo, e a gente está providenciando tudo que tem que vir, né? Para aquilo funcionar, né? Porque não é só assim, ó. Acho que um dia vai ser, né? Mas olha, um dia vai ser. Tipo, quero uma luz ali. Tá, mas não é assim. Quem sabe um dia cheguemos nesse nível. Eu quero trocar o ar-condicionado de lugar. Não é assim. Então, aí o vaso sanitário não ficou ali bom, ali podia ser um pouquinho para a direita. Não é bem assim. Então, tudo ele tem que ser muito bem pensado, calculado, enfim, para que tudo funcione, né? Então, por isso um bom projeto ele sempre é importante. Mas é muito satisfatório, a gente executar algo, né? E o cliente falar assim, era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Acho que você interpretou o melhor de mim e me direcionou, porque existe muito isso, né, do direcionamento. Muito. Eu não coloco os meus gostos, né? Inclusive, obra para mim mesma é pior. Olha só. Eu fico mais confusa. Não, essa cor não, isso. E para o cliente, eu consigo direcionar. É uma análise que a gente faz, né? Sim. Com os anos, a gente vai aprimorando isso. Com certeza. Inclusive, eu fico muito feliz quando eu apresento assim, um desenho, depois de vários briefings. Não vou falar que não é do nada. Não. Todo mundo que vê essa coisa, acho que é a regra máxima do ser humano, né? Quando as pessoas acertam de primeira, porque fizeram um bom trabalho, né? Ou seja, como você falou, o briefing foi muito bem feito, a análise foi muito bem feita, a conversa com o cliente final foi muito bem feita, a análise do mercado também foi muito bem feita nisso. Sim. Se você acerta de primeira, não foi sorte. Né? E isso é muito complicado, porque, infelizmente, o projeto ele não é bem valorizado, né? Uma pena, porque é o que é o mais importante de tudo, que nós fazemos a junção de tudo isso. Não é só, né, a arquitetura não é só estilo, não é só cor, não é só sofisticação, né? A arquitetura não é só isso. A arquitetura é uma junção de tudo isso e até a gente junta até a personalidade do cliente, né? Tem clientes que gostam de receber pessoas, outros menos. Já tive clientes com coleções, né? E que a gente precisa tratar com todo mundo, sim, né? Isso é muito interessante. Não, esse negócio de você não fazer o que você gosta, que é o que o bom profissional tem que fazer mesmo, né? Eu posso ter as minhas sugestões de uma coisa ou outra, né? Mas é aquela coisa, se você tem um cara que tem coleção de miniatura de carro, por exemplo. Acontece. Né? Sim, eu comentei isso porque eu vi de recentemente. Xadrez, acho que o meu cliente vai lembrar. Olha só. Vou mandar para ele. Coleção de xadrez? Xadrez. Que legal. Ele tinha vários tamanhos e a gente teve que adaptar, né? Com certeza. Adaptar mas os é isso, né? Por exemplo, se você tem isso, né? Um cliente que tem essa coleção de xadrez, a coleção preto e branco ele vai gostar, né? Eventualmente colocar isso num cômodo, mas é justamente isso, de você desenhar a coisa pensando no cliente. Sim. Né? E não muitas vezes pensando em fazer, porque isso é uma coisa muito comum que a gente vê. Né? A gente pega um projeto que ele é um bom projeto. Você olha e fala, é um bom projeto. Está bem distribuído, está bem feito, mas parece mais do mesmo. Né? Parece a mesma coisa. Né? Eu poderia viver nesse lugar. Sim. Mas eu precisaria colocar minhas coisas ou mudar uma coisa ou outra para ter a minha cara. Né? E esse acho que é
o grande ponto da arquitetura, né? E de você fazer o design de interiores. É você conseguir deixar aquilo, trazer... Não vai ser uma casa, vai ser realmente a morada dessa pessoa, né? Sim. Onde ela vai efetivamente viver ali confortável, com a cara dela e tudo mais, né? É bem gostoso. Não, é bem interessante. Às vezes você... Por exemplo, eu tive uma cliente também muito clássica, né? O pessoal de medicina, eles são um pouco mais, né? Eles não gostam de cores e tal. E a minha maior satisfação foi ter levado tantas cores para a casa dela. Que E ela legal. ficou muito contente com isso também. Então, isso é muito interessante. Então, a gente consegue quebrar alguns paradigmas. Tem muitos clientes que vêm com preconceitos. Sim. Né? Então, assim... Acho que todo mundo vai acabar tendo... Eu não diria nenhum preconceito no sentido pejorativo, Não, né? não. Mas de conceitos já... Você pensa, o que eu quero é isso. Mas você fala... Isso risca, isso mancha, isso... Né? Eu falo assim, calma, né? Assim, vamos testar, a gente, depende de onde que a gente pode colocar. Mas isso que é muito interessante. Às vezes, a gente trazer os sonhos da... eu gravo muito isso e trazer os sonhos, os pequenos sonhos e fazer isso virar realidade. É muito, muito interessante. Com certeza, isso é muito bom. Eu lembro da primeira vez que eu contratei um profissional para fazer um projeto. A gente, no início, a gente fazia projetos do nosso jeito, né? E foi o projeto da própria loja. A primeira vez que eu vi esse projeto, eu falei, ok. Ele realmente teve ele teve a capacidade de montar um negócio pensado no meu negócio. Sim. É óbvio que eu tive que mudar uma coisa ou outra e tudo mais, né? Uma adaptação aqui, uma adaptação ali, mas ali a gente viu uma diferença de como trabalhar o visual da coisa e tudo mais. Então, a gente chegou lá com uma visão, né? Ele sugeriu outra, a gente gostou, né? E foi o melhor para o negócio, né? Então, a gente não... O consumidor final, normalmente, ele tem uma visão sobre tanto a parte de apartamento, etc., que é uma visão da vivência dele. Sim. Né? Agora, você criar algo do zero para a pessoa, isso faz uma diferença tremenda. A gente está falando muito de residencial, porque é um contato direto com a pessoa. Sem dúvida. Mas eu também tenho experiências diferentes, né? Ah, é? Me conta. Então, eu tenho experiência com Olha! Sim. Era uma grande paixão. É uma grande paixão, não vou falar que era, porque é uma grande paixão. Que legal. Sim, porque eu ainda atuo, né? No sentido agora com condomínios, a gente ainda trabalha com esses desenhos, mas eu trabalhei com a viabilidade de São Paulo. Olha, como é que foi isso aí? Sim, é que assim que eu voltei da Itália, eu consegui um trabalho com as expansões de linhas de trens e de metrôs. É mesmo? Olha só, eu cheguei vou te contar uma novidade. Conta. Eu era estagiário da CPTM. Jura? Trabalhava eu trabalhei nas estações EIF, que eram da linha leste, né? E a gente acompanhou muito o início dessas expansões de metrô. Que legal. Muito interessante. De trem também, né? Sim, trabalhei até com o arquiteto que era um dos que mais faziam estações e tudo. Mas era muito interessante, porque... na verdade, eu trabalhei numa equipe que a gente fazia revisão de projetos executivos, né? Só que, assim, tive um pouco de choque, porque vindo da Europa, em que as estações de trem elas chegam no aeroporto, fui fazer o do aeroporto de Guarulhos. Eu falei assim, não, está tudo errado. vamos arrumar? Não deu. Não sou Mas essa que tá, essa linha que foi ligada agora. Sim. Que legal. Tanto essa quanto outras, e fiz, trabalhei com isso. E é muito interessante fazer os trabalhos que eu fiz com BRT. Né? BRT, o BRT é aquele que tem no Rio? De superfície. Não, eu fiz de Goiânia. Ah, de Goiânia, que legal. De Goiânia. Fiz, acompanhei o projeto também. O projeto também, porém entrou com as crises das grandes construtoras, enfim, não citamos nomes. Melhor não. Mas assim, eu peguei um pouco essa crise e aí eu voltei. Então assim, eu trabalho também no comercial,
né? Fiz, ultimamente, Ok. eu não te contei essa. Ok. Teve uma coisa interessante, foi totalmente inusitado. Eu fiz alguns escritórios aqui em São Paulo, e os estudantes, numa aula, vou citar, na FAAP, né? Não, tudo bem. Estavam assistindo uma aula, a filha da minha amiga estuda lá, e falou assim, nossa, como referência de escritórios, não sei o quê, arquiteta Tatiana Yokota, fabricadora. Aí ela falou assim, é amiga da minha mãe. Que legal. E aí ela tirou foto. Então, assim, eu fiquei lisonjeada por ter sido favor. citada. Mas é um mérito que tem que ser visto, tem que ser muito valorizado mesmo. Afinal de contas, a gente já tem, assim, e você viu isso tanto na Itália quanto aqui, mas a gente viver no Brasil é um desafio constante entre crises e alegrias, né? E aí a gente faz aquilo que vem. Você tem que trabalhar, tem que saber trabalhar no alto e no baixo, não tem jeito. É verdade. O que aconteceu comigo é exatamente isso. Toda vez que eu tentei me especializar em um setor, né, acontecia algo diferente, né? Porque assim, a arquitetura, ela é um cirurgião geral, né? Sim. O arquiteto é um cirurgião geral. Porém, é interessante, é muito interessante você focar. Porém, eu faço também com muita paixão o residencial. Por isso que assim, eu só queria dar né, que na verdade eu tive outras experiências, né, gerais, inclusive de mestrado, né? Como foi isso? Você fez mestrado sobre urbanismo? Não. Sobre o quê? Então, olha, uma coisa mais curiosa ainda, né? Então, na Itália, eu percebi um nicho de um setor de trabalho que tinha carência de profissionais, né? Que é no setor de interiores de iate. Olha só. Interiores de iate e veleiros. Que legal. Por quê? Lá, aqui no Brasil o mercado é um pouco diferente. Né? A gente trabalha com algumas pessoas, com algumas empresas que fazem reforma, mas a gente, né, talvez a gente esteja falando de proporções diferentes aqui, em matéria de tamanho de barco, principalmente. Né? Lá, na verdade, é uma competição, né? Okay. Então, assim, a entrega é só do casco do barco. O por dentro vem Por igual dentro, avião. exatamente. Olha. Você cria. Tá? Então, você cria quantas cabines você deseja, a cozinha, que lado, direito, esquerdo. Então, tem uma liberdade maior de criação. Né? Que legal. E, sim, e a Itália também nisso lidera. Sem dúvida. Né? A indústria moveleira e tudo, né? Enfim. E eu achei interessante e me inscrevi nesse curso, porque abriu o primeiro curso em Firenze. De reforma de interiores de arte. Que legal! E aí eu fiz esse curso, foi maravilhoso. Te velejava. É bom, pô, né? Te velejava de fim de semana, foi bem interessante. Isso é bem legal. E é curioso, muito curioso os materiais que você usa são completamente diferentes. Totalmente né? diferentes. A mão de obra é assim, aí era a mais luxuosa possível. Sim. Os materiais, todos os materiais, eles não são adaptados, eles são feitos para a náutica. Sim, né? sim. Então, como eu falei, aquele detalhe do parafuso, né? Enfim. Você vai enfrentar uma maresia Exatamente. severa. Movimento. Né? Então, tudo isso foi muito interessante. Porém, como eu falei, sempre acontece alguma coisa comigo. Então, assim, eu vou seguindo, né? Eu vou seguindo. Fiz estágio para cumprir as horas de mestrado, tudo, né? Fiz estágio no setor e tudo. Porém, eu peguei uma crise muito grande, né? Em que, inclusive a empresa que eu trabalhava, ela falava assim, a gente só está aqui cobrando os devedores, né? A gente está sem trabalho novo. Então, foi uma pena, porque, assim, hoje em dia, a indústria náutica ela retomou. Legal. Né? É bem interessante. E é uma pena que aqui no Brasil, então, já é aquela coisa. Né?
Existe sim, barco a motor aqui é uma coisa que vai muito, Sim, né? sim. Mas eles já compram a maioria das embarcações prontas. Existem fábricas aqui, eu as conheço, Sim, inclusive, sim. mas elas têm um molde, né? Já um molde. E a decoração, que é bem interessante também, mas a decoração ela não utiliza de materiais só náuticos, É né? isso que eu ia te comentar, porque muitas vezes a gente fornece um produto ou outro, especificamente até, se eu não me engano, um produto que era meio ao concurso na coisa, era o forno Sim. combinado, que era um forninho menor, que ele era forno e micro-ondas também. Que legal. Né? Acho que a gente chegou a Bom saber, fornecer. depois eu vou anotar o nome. Então. Não, porque você precisa trabalhar um espaço menor, Sim. né? Ou seja, um equipamento que faz duas coisas, ele já vai te ajudar melhor. Teve uma coisa também na questão da churrasqueira, que eu me recordo, que teve uma época que os produtos eles vinham com as grelhas em ferro fundido, né? E o ferro fundido para a área náutica, até a informação que nos veio é que não era o ideal, digamos assim, porque ele tava muito mais exposto do que o aço inox, por exemplo, que já resistiria a mais nessa questão. E se eu não me engano, até esse foi um dos motivos da troca, porque hoje os produtos do Brasil, o nosso churrasco ele usa muito sal, muito tempo e tudo mais, então o produto tem que ser praticamente inteiro de inox, né? Um inox grosso, um inox bem montado e tudo mais. Mas na época eu lembro que isso foi um dos fatores que fez a coisa mudar, né? Para você poder ter as suas churrasqueiras Sim. dentro do barco, né? A gás ou a carvão na época, né? Talvez até elétrica hoje em dia, mas com o aço inox para resistir à maresia também. Entendi. Eu tinha acabado de voltar ao Brasil, né? Quando eu conheci um diretor de uma empresa italiana náutica, né? Qual que era? Benetti. Beleza. Benetti Azimuth. Né? Olha, não sou muito conhecedor Sim. dessa área. E eu estava na feira náutica, a gente começou a conversar e tudo, e contei para ele, né, que eu trabalhava com isso, assim, estudei isso, né, na verdade, não trabalhava na área. E a gente conversou um pouquinho do mercado, né, porque lá na Itália eles estavam querendo conquistar o mercado chinês, né, eles já tinham o mercado russo, né, de luxo, muito, muito interessante esse mercado de luxo. Só que o russo ele tem certas peculiaridades. Peculiaridades. Eles gostam de muito brilho, muito dourado, enfim, né? E aí ele brincou, a gente começou a rir. E o brasileiro? O brasileiro é churrasco e som. É isso aí. É isso aí. Ele falou assim, a única coisa que a gente precisa colocar num bar, numa embarcação, é churrasco e som. Um som bem potente. Olha, faz todo sentido, na verdade, viu? Pensando aqui. Não, porque, óbvio, você tem os profissionais lá que vão querer velejar, vão querer atravessar o oceano e tudo mais. Uma grande maioria o que quer é realmente fazer uma churrasquinho. regata. Fez uma regata? Olha só, como é que foi isso aí também? Foram 40 horas de travessia. 40 horas? 40 horas de travessia. Meu Deus. Foi bem interessante, bem interessante. Olha só. Tá vendo? Até tem esse sangue de aventura, tá vendo? Não, isso é muito bom, porque eu acredito que toda a experiência que a gente vai tendo na vida mesmo, ela vai agregando para a gente no nosso business principal, primeiramente. Até Sim. porque a gente sempre está olhando a coisa. Claro. Né? Por exemplo, você está com arquitetura, você está fazendo qualquer coisa, mas Sim. essa coisa está vivendo ali no seu dia a dia. Né? Exato. Então, assim, quando a gente olha e fala, olha, pera, você tem a parte de design de interiores, você tem a parte de edificações, urbanismo, a parte dos trens e dos mercado barcos. de luxo. Próximo é o avião. Próximo avião. Aí, ó, né, eu já Esse é o limite. É isso aí. Né? Isso, daqui a pouco, quem sabe, já estamos falando em arquitetura de foguete, né? Enfim, a gente nunca sabe, né? Mas Eu já estou indo para Marte, né? Então. Vamos ver. Ia ser uma boa, né? Mas essas coisas são muito curiosas, né? Porque, por exemplo, quando você citou o trem, por exemplo, indo até o metrô, até o aeroporto, Sim. Realmente é uma coisa que a gente está muito acostumado a ver fora daqui. Sim. Né? É o trem indo... Aí eu estou falando até mais Europa. Estados Unidos também tem bastante, mas Sim. tem os seus locais também que aí não tem acesso ao trem direto. Mas essa via era uma via que era muito esperada, né, aqui. Porque, querendo ou não,
tudo vai sair de Guarulhos. Houveram umas assim, né, vou falar também o outro lado, né? Uma coisa é um projeto, uma coisa é um sonho, e também tem as restrições também, talvez para o aeroporto, por segurança, essas coisas. Houveram algumas discussões que não chegassem, né? Enfim, aquela linha, né, prometida, espero que se faça, é uma continuação para Guarulhos, que Guarulhos não é servida, né, nem de metrô, nem de trem. Você tem um trem que chega até pé. Exato. Quer dizer, ele chega agora até lá. A continuação é para servir Guarulhos, inclusive. Mas, se eu não me engano, você pega um ônibus ali, você já está bem perto, Sim, né, sim, do que já tem. Mas realmente seria melhor se ele entrasse dentro do aeroporto, ou pelo menos tivesse um outro, que seja, faz um outro, você sai desse e vai para o outro, e o outro só roda pelo aeroporto. Pode ser também, né? Pode ser também. Isso também acontece em alguns lugares. E quando a gente pensa na interligação de todas essas linhas, para traduzir como profissional, o que você diria para quem está nos assistindo sobre a Tati no conceito geral da arquitetura? Conceito geral. Olha, olhando no ponto de vista tanto design de interiores, urbanismo, trem, barco, Itália, Japão, Brasil. Então, eu sou produto disso, né? Eu sou um É uma mistura muito boa, eu sou um né? produto disso porque o que acontece? Essas multifunções, né, na verdade, me ajudam, né? Me ajuda muito, porque às vezes eu tenho um desafio. Por exemplo, eu fiz até um beach tênis, né? Olha só. E aí você precisa trabalhar com cozinha industrial. Sim, sim. Então, assim, eu falo assim, não é a primeira vez que eu fiz cozinha industrial. Então, assim, tudo é interessante, que às vezes não é a primeira vez, não é a minha primeira vez. Não, pensando nisso, por exemplo, você fez um espaço para beach tênis. Em algum momento vai ter um edifício que vai ter um beach tênis lá dentro também. Isso vai agregando aos pouquinhos, né? É bem interessante. Eu acho que, assim, é um produto da diversidade. Eu quis me especializar, mas aconteceram. É engraçado, os eventos, né? Acho que a gente tem que aceitar os eventos que acontecem, né? Sim, eu acho que assim, volta para o residencial, volta para o comercial, volta. Eu suspeito a falar de residencial porque, afinal de contas, é o nosso dia a dia, É o né? nosso dia a dia. E querendo ou não, é uma coisa muito pessoal. Eu gosto muito desse trato direto, né? Principalmente na cozinha, né? Porque, afinal de contas, o nosso negócio aqui, o meu negócio é voltado à cozinha. O seu, você pensa na casa como um todo, né? Então, nos quartos, na área comum e tudo mais. Quando a gente fala da cozinha, é uma área que também é muito específica para cada pessoa. Com certeza. Né? Porque você tem, a gente vai ter as marcas italianas, vamos ter as marcas nacionais, mas como a família lida com a cozinha é uma coisa muito curiosa, né? A gente costuma dizer muito que a gente só cozinha para quem a gente ama, né? Então você tem essa coisa de vamos parar para comer no domingo, por exemplo, é um conceito de cozinha. Sim. Né? Você tem aquela coisa que uma coisa mais rápida, a família costuma comer fora no domingo, né? A cozinha vira uma coisa mais rápida, né? Como é que é essa interpretação na sua visão de como desenhar efetivamente essa parte? Isso é bem interessante. Eu acho que a gente abriu, né? Nós abrimos as cozinhas, né? Aceitamos as cozinhas americanas. Estou falando de apartamentos ou tanto de casas. E o projeto da área gourmet, ela virou exatamente para a família, para a pessoa não cozinha sozinha, ela cozinha em companhia, pode ser de amigos ou familiares, né? Então, assim, virou realmente inclusive, muitos prédios, né? Ela, como área comum, ela tem a cozinha gourmet. Sim, sim. Né? Sim, então, assim, isso é interessante, né? Porque, assim, cozinhar em conjunto, compartilhar, isso a gente faz muito com as amigas, é bem interessante. E cada uma faz um prato, todo mundo interage. Isso é muito interessante. Então, virou as escolhas dos eletrodomésticos. Isso a gente muda estava também. falando até de panela, não? Não, mas isso tudo influencia, né? Se você começa a cozinhar no dia a dia Sim. e você começa a usar um produto de primeira linha, com uma panela adequada, uma panela boa,
você começa a sentir a diferença na comida, né? E quem está cozinhando sabe que essa diferença ela existe. E esse aprendizado que vai tendo, e ele faz parte tanto para a gente quanto para passar para o cliente. Sim. Né? É muito comum a gente vender um projeto, por exemplo, e a pessoa depois vai começar a cozinhar mais, porque a cozinha agora é aquele lugar que a pessoa gosta de ficar. Interessante. Né? Então, como você falou, a parte gourmet, ela é uma área muito específica. Sim. Né? A gente tá muito acostumado a ver a cozinha gourmet já tudo junto. Né? Então, já vem a cozinha, já junta na churrasqueira, já fica tudo junto ali. Então, isso acaba virando uma área de convívio muito diferente. Né? E muita gente começa a se aprimorar mais depois de montar esse espaço. Também tem essa coisa, né? Às vezes quando você está saindo de um lugar, ou você mora nele há muito tempo, essa é uma área que você não está acostumado a ficar. Né? E fazer essa mudança é grande, né? Mudou muito. Mudou muito. A pandemia ajuda muito nesse sentido. Né? A pandemia basicamente colocou a cozinha na sala. Né? Isso, inclusive, deve ser um grande desafio na hora de montar a sala mesmo, né? Junto com a cozinha. Exatamente. Sim, a pandemia mudou o programa, né? O programa, as pessoas começaram a ter os costumes, nem todos, o oriental já tinha isso, né? De tirar os sapatos antes de entrar em casa. É verdade. Uma área de meditação, de contemplação, as vistas, o verde foi mais valorizado. Foi muito interessante o programa que se entrou após pandemia, né? As pessoas gostam de curtir a casa, porque assim o pós-pandemia também trouxe muito home office, né? As pessoas ainda trabalham híbrido, né? Então, é bem interessante esse novo programa que a gente teve para as residências. Não, e trazer o escritório também deve ter sido um grande desafio, porque a gente, ao mesmo tempo, tem que ter uma área confortável para a pessoa viver, uma área gostosa para receber os amigos. Silenciosa também para trabalhar. Também tem o cômodo do aqui é sério, aqui o negócio é sério, né? Essa mistura não é tão simples de se desenvolver. E me diz uma coisa, como é que, quando a gente fala de briefing, o que você mais gosta de pegar no briefing do cliente? Assim? Quais são as principais características que você quer aprender ali no briefing para falar, não, agora eu sei exatamente como eu vou desenhar a sua casa? Exato. Eu acho que eu foco na personalidade das pessoas, porque eu faço algumas perguntinhas sobre a vida social, sobre cozinhar ou não cozinhar, sobre música, sobre... É interessante, mas eu foco um pouquinho mais, eu acho que na personalidade. Porque, assim, estilo, né? Cores e tudo, eu acho que é uma consequência. É uma consequência. Sim. Eu acho que... mesmo porque as pessoas mudam de estilo. É verdade. Já aconteceu muito, né, de eu fazer um briefing e uma cliente falar assim, absolutamente, eu não quero nada preto, eu não quero nada disso, eu não quero nada... Não. Aí ela se apaixonou por uma peça que eu falei assim, mas era exatamente aquilo que ela tinha falado que não. E isso é muito gostoso também. Quando a gente tem o personal shopper, né? Ok. Até isso a gente tem. Sim, tem também. É muito interessante quando o cliente se apaixona por algo. Aí é nesse momento que o projeto ele desenvolve. Porque dali a gente consegue fazer todo o resto. Né? Então, assim, a paixão, às vezes ele pode se apaixonar por um sofá, por uma mesa de jantar, por uma cadeira, por um lustre. E isso é muito interessante, porque a partir dessa paixão eu consigo resolver todo o resto, assim, e fazer esse link. Na verdade, eu faço a partir de uma paixão do próprio cliente. Que legal, que legal. Essa questão da personalidade é um caminho excepcional para você desenvolver, né? Porque pensa assim, a gente tem, aí falando mais da nossa área, a gente tem alguns produtos que são esses produtos muito diferentes que ou você ama ou não é seu estilo. Né? Ou é ou não é. Ou é ou não é. Né? Então, você tem, por exemplo, os puxadores dourados. Né? O puxador dourado, ou você gosta
muito de ter esse detalhe dourado, ou é uma coisa que você não vai ter nem de jeito nenhum na sua casa, né? E é muito curioso para a gente colocar, porque a gente consegue ter linhas completas para agradar a todo mundo. Não, eu gosto de uma coisa mais reta, Sim. mais minimalista. Tem clientes que são tecnológicos. Então, por isso que assim, isso vem mais da... por isso que assim, eu acho que não é o estilo, né? E sim a personalidade, né? E sobre o que ele gosta, sobre o que ele se interessa. Eu me interesso muito... às vezes, engraçado, a profissão ela não determina tudo, né? Porque com certeza. Né, tem engenheiros que são apaixonados por cozinha, tem médicos que são artistas. Então assim, na verdade assim, é a junção de tudo isso para poder projetar. Com certeza. É interessante. E dentro de um projeto, qual seria seu maior desafio no projeto? O maior desafio? É que me veio uma coisa assim meio espontânea agora aqui aqui o lavabo. Tá. Olha, isso é uma coisa curiosa. Me veio assim, eu acabo deixando o lavabo pro fim, né? Porque eu acho que tem que ser um lugar impactante, tem que ser, eu acho que eu gosto de trazer um pouco de todos os elementos que eu trouxe pro lavabo, né? E para ele não destoar também, entendeu? Ele é algo que é interessante, mas ele não precisa ser necessariamente totalmente sem conexão com a casa, né? Sendo até porque é o lugar que seus convidados vão ter um momento íntimo deles, né? Exato. Então, você tem que ter eu acho que dali eu considero, essa é uma leitura minha, tá? Eu considero o lavabo exatamente, é o resumo da casa. Né? Então, assim, se eles utilizaram muito mármore, muita tecnologia ou muita... Então, assim, eu vejo muita arte. Então, assim, a gente pode fazer um lavabo inteiramente de arte. A gente pode fazer... Então, assim, eu acho bem interessante porque eu gosto de trabalhar o lavabo um pouco por último, trazendo toda uma releitura do estilo da casa lá para... Olha, que legal. E me fala uma coisa. Esse é um desafio de projeto. Sim. E o desafio de obra? Qual que é aquele desafio que você fala? Eu sei que obra dá muito BO, mas vamos ver algum. Desafio de obra é o acabamento. Ok. A exigência de acabamento. É um pouco complicado. A gente começou o podcast falando, né, das diferenças entre, né, Europa e tudo. Lá existe uma especialização de mão de obra, né? Muitas vezes eu até converso com algumas arquitetas de lá e tudo. Elas brincam, né? Eu faço algumas anedotas nossas, né? Não, enfim. E ela me conta, ela fala assim, como é interessante você ir numa obra, né, na Itália, no caso, e você aprender, você sair de lá e falar assim, nossa, eu aprendi. Saí de lá, aprendi tudo, né? Como fazer um acabamento, como colocar um eletrodoméstico, como instalar, né, o acabamento do mármore. Aprendi algo novo hoje, né? Porque a mão de obra é especializada, né? É especializada, existem cursos técnicos, mini universidades também para essa mão de obra, né? E aqui né? E a gente está perdendo muita mão de obra, né? Porque não está passando mais de pai para filho também, porque é uma profissão de talento, né? Sim. É uma profissão de talento. Muitas delas. Né? Então a gente está perdendo um pouquinho. Então o meu maior desafio é chegar até o final com um bom acabamento. Né? Legal. Então, Não, isso que você falou tem toda a lógica, né? Porque assim, a questão de se preparar para fazer um próprio acabamento, você vai falar, vamos colocar a instalação de um piso mesmo, né? Você vai colocar um porcelanato de 1 por 1, exige um procedimento ali calmo, muito cauteloso, para você não quebrar, né? Você tem as paginações certinhas que você vai colocando, o porcelanato certo no lugar certo. Sim. Então, realmente a preparação disso, né? Você ter
a equipe muito bem treinada para isso é fundamental. Além dos óbvios cursos de edificação, de próprio curso de elétrica para edificações, né? Dependendo de onde você for colocar, você tem que ter um trabalho em altura, Sim. né? Porque a gente tem casas com pé direitos grandes, né? Exatamente. Eu, por exemplo, sempre que eu vou lá, o nosso técnico ele leva o capacetinho, tem todos os cursos e tudo mais, justamente por isso. Se ele tiver que subir em algum lugar até uma determinada altura que ele pode, ele vai subir lá com o capacete, com tudo, Cinta. com as travas, com a cinta, justamente para isso, para ele poder fazer a instalação de forma segura. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que é normal a gente passar na rua, por exemplo, a gente vê o pessoal fazendo, às vezes, o reboco de uma casa pelo lado de fora, em cima de 2 tabuinhas de madeira, em cima de um andaime, de boné, passando o negócio, sei lá, 15, 20 metros de altura. Sim. Isso é muito complicado, né? Imagina a responsabilidade que o arquiteto, né, que está tocando a obra tem que ter ali. Todos. Né? Tanto o empreiteiro, quanto o arquiteto, quanto todos, é bem complicado. Então, assim, as empresas, a indústria, ela oferece cursos, né? Como pintura, textura, Sim. colocação de pisos, as empresas de rejunte, argamassa, todas elas oferecem muitos cursos. Mas talvez a gente não consiga, né? Hoje em dia a gente está tendo novos forros, né? Ultimamente a gente tem usado isso. Então, assim, é legal quando a gente consegue contratar uma mão de obra especializada. Então, é interessante, né? Mas nem para tudo a gente consegue ainda. Ainda é tudo um pouco improvisado. Isso é uma coisa que é comum a gente ouvir em algumas situações, né? Sim. A gente até, quando a gente volta até aí, trazendo, a gente falou sobre essa questão de não passar mais de pai para filho, né? De mudança no perfil do profissional. Sim. A gente está vendo também muita coisa acontecendo com o tema de inteligência artificial nessa área, Sim. né? Tanto algumas coisas que podem talvez ser positivas, outras que são negativas. Qual que é a tua visão nessa área? E voltando de novo para, digamos, a evolução do projeto ou a mudança, né? Tá. Um pouco, eu acho que de forma equivocada, assim, eu acho que a inteligência artificial está sendo colocada assim no mercado para arquitetura, enfim, como um novo projetista, né? Isso não vai ser nunca. Não. Aí eu falo do meu lado, isso nunca vai acontecer. Então, assim, as pessoas, não, porque a gente precisa se atualizar, porque vai ser uma profissão. Não, não tem como, né? Arquitetura não né, sabe, não é só um desenho, Não. não é só um conceito, Sim. não é só um estilo. São ferramentas que podem nos ajudar, né? Então a gente usa a nosso favor na questão de pesquisa, de produção, de imagens, essas coisas, né? Mas assim, a experiência e tudo, a gente sabe o que pode, o que não pode, as restrições. Inclusive, é uma profissão. Todo mundo acha que é só criação, né? É uma profissão com muitas regras. Sim. Né? A gente trabalha com muitas regras, muitas leis, muitas normas, né? Então, assim, a junção de tudo isso, por mais que o computador eu sei da capacidade, né? Mas Eu acredito, na minha opinião, que é exatamente igual à sua. Assim, acho que a inteligência artificial ela não pode ser tratada como a solução do problema. Ela é uma ferramenta que acelera um bom profissional. Né? E eu digo nem só na questão da arquitetura, eu digo na questão geral. Sim, sim. Né? Você pode acelerar o seu trabalho, ou você pode melhorar uma coisa ou outra que você talvez teria que gastar uma semana para fazer. Sim. A mesma coisa, a inteligência artificial vai te ajudar nessa coisa. Mas, na minha visão, ela também é uma ferramenta. Né? Ela ainda precisa da mente pensante por trás para orientar ela para o que ela tem que fazer. Né? Então, eu acho que isso está na evolução. Mas, ao mesmo tempo que está na evolução, a gente precisa também lembrar que o ser humano
ainda tem a sua característica muito bem definida, né? Ainda tem a sua capacidade muito bem colocada. E a gente vai estar fazendo um projeto para um ser humano, né? Não é só seguir umas regras básicas ou inventar qualquer coisa, né? A gente precisa entender o que é o detalhe desse ser humano, né? Por exemplo, qual vai ser o tamanho da bancada para ele? É o tamanho que ele ficar mais confortável. Vai ser 1 metro, vai ser 90 centímetros, vai ser 1,10 m. Tem que estar na cintura da pessoa, tem que estar de uma forma que quem vai morar no lugar vai ficar. A personalização, né? Exato. Qual que é a textura que a pessoa gosta de ter na parede? Né? Esse tipo de coisa não vai sair de um robô ainda para fazer. O que ele vai poder te fazer é falar, essa textura que você gostou, tudo bem, coloca isso aqui nessa imagem para mim e renderiza. Beleza. Aí até pode ser uma coisa diferente, né? Mas a mente do projetista ainda está, do arquiteto, do design, de basicamente todos os profissionais nessa questão ainda está muito bem segura, na minha opinião. Não dá para reproduzir sensibilidade, não dá para reproduzir improvisação, não dá para reproduzir... eu acho que... Então, enfim, a nossa máquina ainda é um pouquinho mais complexa que isso. Com certeza. E me diz uma coisa. Sim? Pensando rápido, um BO que aconteceu, que você lembra e fala, olha, aconteceu isso e a gente resolveu desse jeito. Ai, meu Deus, vários. Vou te falar uma. Acho que tem a ver também com eletrodomésticos. Que legal. Né? A gente estava já instalando e eu tinha passado toda a listagem de eletrodomésticos, né? E, assim, por um erro básico, a pessoa reproduziu... Ela, na verdade, assim, foi sem querer. Eram 2 eletrodomésticos e cada uma tinha a sua medida diferente. Mas ela replicou. Né? Aí, na hora da montagem... Mas são eletrodomésticos diferentes? Não, bom, enfim. Né? Forno micro-ondas, por acaso? Não. Era uma geleira. Era uma geleira e um frigobar. Ok. Né? Elas tinham alturas iguais, eram bem parecidas, foram compradas exatamente de propósito, mas elas tinham... Uma 38, a outra 60, né? Exato. Características diferentes. Porém, exatamente aquilo. A gente tem que ser rápido, né? E não quem é o culpado, né? E não sei o quê, achar culpados. A gente foi uma solução. O pessoal da marcenaria estava lá, a gente deu uma olhada... Naquele pedaço que sobrou, vamos fazer isso? Vamos. Fizemos nichos para garrafas, né? Inclusive com design todo diferenciado, legal, inclusive. Legal. O cliente ficou maravilhado, ele nem percebeu que tinha acontecido aquilo. Não, mas essa improvisação é uma coisa muito boa, porque é bem o que você falou, né? Se a gente vai ter um problema para resolver, a gente precisa resolver ele. Sim. Né? Chega nessa hora, depois a gente vai achar onde foi o erro para corrigir esse erro. Mas o ponto é, o cliente está para mudar daqui 1 semana. Exatamente. Eu não vou agora criar um problema dele ter que trocar. Você vai fazer o quê? Vai trocar a máquina de gelo por outro produto e não vai ter na mesma medida, ou vai demorar, às vezes, 10 dias para chegar e tudo mais. Se tiver pronta entrega, é mais rápido. Mas... E é muito interessante a colaboração entre fornecedores. Sem dúvida. Né? E é exatamente isso. Eu acho que o papel do arquiteto, ou do coordenador de obras, ou no caso, é saber... Eu acho que fazer é um maestro, né, de todas essas situações, e é importante a colaboração um pouco de todos, assim. Mas é bem interessante. Eu gosto quando isso acontece, quando isso vem a bom fim, né? Sim. Sem prejudicar ninguém e é bem interessante. Eu não sou de apontar o dedo, a culpa é tua, a culpa é minha, a culpa... Calma, vamos achar uma solução. O erro ele tem que servir... em algum momento a gente vai aprender com ele. Sim. Mas o primeiro ponto é resolver. Exato. Isso que você falou sobre colaboração, ela é fundamental, né? A gente acompanha muito tanto o pessoal do mármore quanto o pessoal do móvel, na sua maioria das vezes. E, obviamente, tem o dilema. Quem vem primeiro? Eu sei quem vem por último, que é o cooktop. Esse eu sei. O fogão vem por último. Isso eu sei. Agora, a gente já chegou a ter muitas situações onde
Aí é uma questão de cada profissional, né? A gente recomenda que não faça. Mas, às vezes, o profissional tem a confiança no que o fornecedor não vai errar e bate o pé e fala, não pode fazer que eu assine embaixo. Ok. A gente instalou, me recordo aqui, não faz nem tanto tempo assim, a gente instalou uma coifa sem a ilha posicionada. Né? Então, assim, você tinha um ponto de gás ali para sair, Ok. ele precisava fechar o forro, então a gente insistiram para a gente instalar Fazer a o coifa furo. de ilha antes. Eu falei, tudo bem, mas assim, se eu não tenho o plumo do cooktop onde ele vai ficar, eu não posso instalar a coifa, porque ela vai ficar mal posicionada. Né? É dito e feito, né? A gente instalou conforme a orientação, mesmo a gente orientando de um jeito, o profissional insistiu que a gente fizesse daquele jeito. Já é um profissional que já trabalha com a gente, então ele falou, não, pode pôr que eu garanto que vai funcionar. Ok. E não deu. Né? Então, assim, o que acontece? Quando chegou o mármore, o corte já tinha sido feito lá na fábrica, o corte estava 20 e poucos centímetros para o lado. No geral, não causaria muito problema. Não, Só que, assim, esteticamente. a gente tem que... Não, esteticamente acabou. Não, o que eu digo, assim, na parte técnica... Sim. Funcionaria. Não, a gente tinha espaço, o que eu quis dizer é que tinha espaço para movimentar. Não tinha nenhuma viga, nem nada. A gente tinha folga ainda no duto, então não tinha nenhum problema. O fio elétrico dava, então não tinha nenhum problema que impedisse a gente de movimentar. Só que é aquela coisa, o teto já estava pintado. Tem que cortar, não tem jeito. Vou ter que cortar, desinstalar, baixar ela, depois voltar, instalar de novo do lado. Então, assim, é uma coisa que se a gente ficar colocando, você posicionou errado no projeto. Não, mas esse projeto que eu tenho estava na posição certa, você posicionou errado ali. O próprio profissional, na época, marcou para a gente ali. Não sei se foi ele que marcou errado também, porque a gente não tinha posição. A gente sempre espera o buraco, pelo menos o nicho do cooktop tá feito para a gente fazer a instalação da coifa. Mas, assim, o jeito vai, resolve. O cliente ficou feliz. Nem percebeu? Nem percebeu. O profissional... viu? Falou, cara, na próxima eu não vou atropelar, é melhor eu falar para o cliente que vai atrasar 2, 3 dias a entrega, né, e terminar tudo certinho, Sim. do que atrasar uma semana, porque o pintor vai ter que voltar, o gesseiro vai ter que voltar, e todo mundo vai ter que voltar porque vai ter que fazer essa movimentação. Né? Sim. Então, são coisas que no nosso dia a dia, eu concordo totalmente contigo. O fornecedor ele tem que navegar em todos os pontos. E vice-versa também. Né? Vice-versa. A gente já teve cara de mármore que fala, não, eu preciso eu quero o cooktop aqui na marmoraria para eu fazer. Eu falo, beleza. Só que assim, eu tenho que entregar no endereço que está na nota fiscal. Né? Eu tenho que entregar ali, você vai lá e pega. Lá. Dali para frente é sua responsabilidade. Se você derrubar o produto, se você riscar o produto, se acontecer alguma coisa, é a tua responsabilidade. Mas a gente tem que fazer a coisa certa. Né? Quer vir aqui, eu tenho o produto no showroom, quer vir aqui fazer a medição aqui? Pode vir, não tem problema. Agora, eu não posso entregar o produto para você e depois movimentar isso, né? Até porque, senão, a gente pode ter até problema fiscal nesse caso, né? Verdade. Então não tem jeito, e a garantia tem que estar muito bem explícita lá. Né? Razão. Olha, eu adorei conversar contigo. Eu acho que a gente Passou tem muita rápido. coisa. Não é? Te falei que ia ser tranquilo, que esse é um tipo de. É uma coisa que a gente tem um prazer enorme de conversar com profissionais do seu gabarito e que realmente fazem uma coisa diferente. Né? Porque, de novo, mais do mesmo não entrega uma coisa para o cliente que realmente ele precisa. Né? Que é essa sensibilidade, esse toque artístico dentro da casa dele para deixar cada vez mais a cozinha dele com a cara dele. Né? E deixa eu passa para o pessoal o seu Instagram, seus contatos, que é importante. O meu Instagram é Fabricatore, com 2 Bs, underline arquitetura, né? E também uma curiosidade, né? Fabricato, em italiano, quer dizer construção. Sim. Né? E aí, enfim... E minha família... eu sou a única formada, mas minha família inteira constrói. Olha, que legal! Eu não sei se é algo de família, então, deve ser do sobrenome. Com certeza, né? Olha... É bem interessante. Realmente, é um sobrenome que tem um peso muito grande, até tinha que trabalhar com isso mesmo, né? Não então, tem jeito. Sei, foi a professora, falou assim, olha, se eu fosse você, eu falei assim,
bom, vou tentar. Olha, professora Débora, né? Que você Débora, falou? professora Olha, Débora. Se estiver assistindo aqui, comenta aqui. Tati, de novo, muito obrigado por tudo. Obrigada. E com certeza vamos conversar de novo, porque esse papo foi muito bom. Vamos sim. E que o mercado nos aguarde, que tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa para acontecer. Né? E para você que está aí, gostou, curte, compartilha e vamos que vamos.